noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Central Jovem. Que bom que nós podemos estar reunidos hoje aqui, podemos estar estudando a Palavra de Deus e ter um momento de comunhão também. Vamos orar nesse momento para iniciar o nosso culto. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais uma semana que a gente teve. Te agradecemos pela vida de cada pessoa que nesse momento está assistindo a esse culto, Pai. Agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós e principalmente, Pai, pela Tua Palavra que a gente tem. E te agradecemos por podermos estar conhecendo mais a Ti através da Tua Palavra, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja abrindo nossos corações para entender o que Tu queres que a gente aprenda, que a gente mude nossas vidas, Pai. Que a gente possa nesse momento se concentrar para aprender, Pai. Te pedimos que esteja abençoando a vida da pessoa que vai trazer o estudo hoje, Pai, que a vida das pessoas que estão assistindo possam ser tocadas por Ti, Senhor. É isso que nós oramos e te pedimos por esse culto. Em nome de Jesus, amém. Vamos nesse momento ouvir duas músicas de louvor a Deus. Proclamar
se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amardes verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Então, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo da carta de Filemon, uma carta de Paulo a Filemon, né? E nosso segundo estudo hoje, dessa carta de um capítulo. Semana que vem nós teremos o nosso terceiro e último estudo, e depois disso a gente vai ter o nosso quiz da carta de Filemon. Nessa noite, quem vai trazer o nosso estudo é o Wendel. Então, seja muito bem-vindo, Wendel, e fique à vontade. Obrigado, Sara. Vamos continuar nosso estudo na carta de Filemon. Semana passada o Cristiano começou essa nossa nova série de estudos, nessa carta tão curta de um capítulo. Então será uma série de 3 estudos. Hoje é o segundo e semana que vem é o terceiro, né? Hoje eu quero falar sobre os versículos 8 a 16 do livro de Filemon. Só tem um capítulo. E o tema que eu quero trazer essa noite é: nunca perca a oportunidade de ser um pacificador. Vamos ler assim a palavra do Senhor, versículos 8 a 16. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha
a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Então, a carta de Filemon, ela foi escrita por Paulo para um homem chamado Filemon. Como o Cristiano falou semana passada, não foi escrito para uma cidade chamada Filemon, para os filemonenses, né? Foi escrito para uma pessoa chamada Filemon. Ela é uma carta das que é chamado Cartas da Prisão de Paulo, da primeira prisão dele, que são as cartas de Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, Paulo escreveu essas cartas na prisão. E esse Filemon, que para qual foi escrita essa carta, ele vivia na cidade de Colossos e era um grande e rico senhor de escravos que se converteu a Cristo através do ministério de Paulo, provavelmente durante o ministério de Paulo em Éfeso. E essa carta é uma carta pessoal de Paulo para Filemon. Paulo aqui nessa carta, ele se coloca como mediador entre Filemon e Onésimo. Então, Cristiano deu uma introdução semana passada sobre o histórico dessa carta, sobre para quem ela foi escrita, mas apenas para revisar, ela foi escrita para Filemon. Paulo, ele se coloca aqui como mediador entre Filemon e Onésimo. E quem era esse Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemon. Era um dos escravos de Filemon. E por que Paulo estava se colocando como mediador entre Onésimo e Filemon? Porque Onésimo, ele roubou dinheiro do seu senhor, Filemon, fugiu para Roma, depois de ter feito esse roubo, assim como muitos outros escravos naquela época, milhares de escravos, quando fugiam dos seus senhores, da escravidão, eles iam para Roma, porque era um lugar muito cheio de outros escravos que fugiam, e eles conseguiam se misturar ali e tentar não ser achados. Então foi para onde Onésimo fugiu. A Bíblia ela não relata exatamente como aconteceu o encontro entre Paulo e Onésimo, mas ela relata que Onésimo se tornou cristão após conhecer Paulo. Então, pouco tempo depois de Paulo ter conhecido Onésimo, ele gostou muito de Onésimo e do trabalho que ele estava fazendo, ajudando ele na prisão, que ele queria que Onésimo ficasse com ele na prisão, porque ele estava fazendo um trabalho muito valioso, como diz no versículo 11 aqui, né? Mas Paulo sabia que Onésimo havia transgredido as leis romanas e tinha roubado o seu senhor. Paulo ele sabia que essa questão precisava ser tratada entre Onésimo e Filemon. Então Paulo ele sabia que precisava ser tratada essas questões, então Paulo resolveu mandar Onésimo de volta a Filemon. Mas mandar de volta ele sozinho era uma viagem perigosa, porque ele era um escravo e sozinho ele podia ser atacado por aqueles caçadores de escravos que existiam naquela época. Então, Tíquico estava voltando para a cidade de Colossos, onde vivia Filemon, e ele mandou Onésimo junto com ele. Então, mandou junto com ele a carta a Filemon. Filemon, ele vivia, como o Cristiano falou semana passada, na cidade de Colossos, onde se encontrava provavelmente na casa dele, a igreja de Colossos se reunia lá. Então essa carta foi direcionada a ele e à sua família. E dentre essas coisas que foram enviadas nessa carta, como um agradecimento à família, ao trabalho que a família de Filemon tem feito na região de Colossos, Paulo ele pede a Filemon que perdoasse Onésimo e recebesse de volta ele ao serviço como um irmão em Cristo. Então é uma carta de petição a Filemon em favor de Onésimo. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite, sobre esse trecho dos versículos 8 ao 16, em que Paulo ele dá argumentos pedindo a misericórdia e o perdão de Filemon para Onésimo. Então são 6 argumentos e atitudes que Paulo, 6 argumentos que Paulo pede
para que Filemon perdoe Onésimo. A primeira argumento é que ele começou falando sobre a reputação de Filemon como um homem que abençoava as pessoas. Os versículos 7 e 8 falam: Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito. Então, Paulo vem falando aqui nos versículos anteriores como Filemon era um cristão que reanimava os outros, e ele fala aqui no versículo 8, pois bem, que ele começa falando isso. Isso quer dizer, portanto, então, como você reanima os outros, você tem sido uma pessoa que tem demonstrado bondade para os irmãos, os santos ali de Colossos, eu quero te dar a oportunidade de ser gracioso e ser bondoso também com Onésimo. É esse sentido que Paulo fala, continuando no versículo 8, com o termo pois bem. Filemon havia sido uma grande bênção para muitos santos ali, e agora ele teria a oportunidade de ser uma bênção na vida de um de seus escravos que havia sido convertido. Então, como o Cristiano falou semana passada, Paulo começa falando sobre como Filemon tinha sido uma pessoa muito útil para o evangelho na região de Colossos. Então Paulo vem falando sobre isso e ele quer que ele demonstre também essa bondade em favor de Onésimo. E o segundo argumento que ele usou foi que ele usou a linguagem do amor em vez da autoridade apostólica para sensibilizar Filemon. O versículo 9 exemplifica bem isso. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, ele não usa aqui sua autoridade, influência, idade ou status para pressionar Filemon. Ele fala, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Então, Paulo, ele usa de muito tato para falar sobre a situação dele próprio. Que ele era um prisioneiro, era um irmão que estava passando por uma dificuldade, e tinha a reputação que Paulo tinha, e ele pedindo isso para Onésimo, fazendo um pedido, era um pedido irrecusável, porque a situação que Paulo estava de respeito e ainda mais sofrendo algemas por causa de Cristo, Filemon poderia se sentir constrangido e não atender a esse pedido. Então Paulo fala um pouco sobre isso, mas sem tentar pressionar Filemon. Paulo, provavelmente nessa época, ele tinha em torno de 60 anos, que para os homens daquela época, daquele contexto, era uma idade muito avançada. Por isso que Paulo fala que Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Cristo. O que eu posso aprender aqui é que a humildade ela abre mais portas do que a arrogância. Paulo ele não chegou dando uma carteirada em Filemon dizendo que ele era o apóstolo, que Filemon devia a vida a ele. Ele é filho na fé, que Filemon é filho na fé de Paulo. Mas não, Paulo não chegou fazendo isso, porque ele até fala que ele poderia ter feito isso, mas ele escolheu não fazer isso. Ele quer pedir em nome do amor. Existe um ditado, Paulo, ele quis que Filemon fosse convencido pelo amor e não pela imposição. Então Paulo queria realmente que aquilo viesse do coração de Filemon, esse perdão para Onésimo. Um ditado chinês diz assim, que pegamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Então é bem isso, com o amor, com o jeito a gente consegue impactar muito mais as pessoas do que chegar com a imposição, com um ar de autoridade ou dando uma carteirada. Paulo ele usou o fato da conversão de Onésimo para mover o coração de Filemon. O versículo 10 fala bem isso. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, Onésimo, ele não era mais apenas um escravo. Ele havia se tornado filho de Paulo na fé. E com isso, ele se tornou irmão de Filemon em Cristo. Filemon também era filho de Paulo na fé. Então Onésimo se tornou irmão em Cristo de Paulo. Em Gálatas 3:28 fala, assim sendo, não pode haver judeu nem grego,
nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Aqui fala que em Cristo não pode haver nem escravo, nem liberto. Então, isso significa que a conversão de Onésimo, isso não significa que a conversão de Onésimo alterou a sua situação legal como escravo, nem cancelou sua dívida com a lei e com seu senhor. Ele ainda tinha feito coisa errada, ele ainda estava devendo ao seu senhor. Mas quer dizer que diante de Deus e diante do povo de Deus, Onésimo passou a ocupar uma nova posição. E Filemão deveria levar isso em consideração. Agora ele é irmão de Onésimo na fé. E o quarto argumento que Paulo falou é que ele usou o argumento da mudança da vida de Onésimo. Versículos 11 a 14 diz assim: Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Então, Paulo ele mostra aqui que Onésimo, ao fugir, se tornou um escravo inútil para o seu senhor. Além de inútil, ele furtou ao seu senhor, deixando um mau exemplo para os outros escravos. Então ele não tinha mais a serventia que era estar servindo Filemão nas suas terras, na sua casa. Porém, quando o evangelho chegou na vida de Onésimo, ele teve o seu coração transformado. Paulo ele fez um jogo de palavras aqui. Onésimo, o significado do nome Onésimo significa útil. E agora, ele transformado, Onésimo poderia fazer jus ao seu nome. Agora ele é útil de nome e de caráter. Então, Paulo, ele apreciava muito o trabalho que Onésimo teve depois que se converteu, ajudando ele ali em Roma. No versículo 13 diz assim: Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas ele fala no versículo 14 também, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Então, Paulo queria que Onésimo ficasse com ele, porque ele estava fazendo um ótimo trabalho, auxiliando ele lá em Roma. Mas ele sabia que ele dizendo que Onésimo deveria ficar lá, ele ia fazer com que Filemão, por pressão, seria obrigado a deixar ele ficar lá, porque ele não queria talvez contrariar Paulo, mas Paulo não queria fazer isso, queria deixar que Filemão, por direito dele, desse o perdão e dissesse como ele deveria se portar. Então ele mandou Onésimo de volta, mesmo querendo que ele ficasse com ele em Roma. E então ele fala que não queria fazer nada sem o consentimento dele. Então ele queria que ele fizesse isso de livre vontade. Da mesma forma, Deus deseja que de seus filhos um sacrifício e serviço voluntários, motivados pelo amor e não pela obrigação. E o quinto argumento que Paulo usou foi que ele usou o argumento da providência divina. Os versículos 15 e 16 falam bem sobre isso. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão, de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Então, Paulo, ele compreende que as circunstâncias podem estar fora do nosso controle, mas elas não estarão nunca fora do controle de Deus. Paulo ele demonstra isso de duas maneiras aqui. Ele mesmo não se considera prisioneiro de Roma ou de César, mas ele se considera prisioneiro de Cristo. A gente viu isso em Filipenses, estamos vendo isso em Filemão também. No versículo 1 de Filemão, Paulo começa falando: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então ele se considera prisioneiro de Cristo e não de Roma, porque ele sabe que não fugir aos planos de Deus ele estar como prisioneiro em Roma. Aquilo fazia parte dos planos de Deus. Então tudo estava
sob controle de Deus. E ele considerava isso, ele era prisioneiro de Cristo. Cristo queria que ele estivesse lá. E então, a fuga de Onésimo estava fora da previsão de Filemon, mas não estava fora dos planos de Deus. Então, como crentes, devemos crer que Deus está no controle das situações e circunstâncias mais difíceis. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas perderam seu emprego, muitas pessoas perderam entes queridos, mas Deus está no controle de tudo. Nada fugiu ao controle de Deus. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Então Deus sabe de tudo, tudo está aos olhos de Deus. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é isso, todas as coisas cooperam. Às vezes a gente parece que não consegue ver naquele momento que possa realmente cooperar, possa ser para o nosso bem. Mas depois lá na frente, vendo um contexto completo, a gente pode ver, nossa, como Deus me moldou, como Deus usou aquilo para eu crescer na fé, me aproximar dele. Então que a gente possa estar com os olhos atentos a isso, para que e descansando em Deus, para que quando as situações vierem, possamos saber que tudo está aos olhos de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus permitiu que Onésimo fosse a Roma para que pudesse encontrar-se com Paulo e se converter. Onésimo partiu para que pudesse voltar. Ficou longe por algum tempo para que ele e seu senhor ficassem juntos para sempre. O versículo 15 fala isso, né? Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Então Deus usou isso, Deus deixou Onésimo fugir para que ele se encontrasse com Paulo lá em Roma e se convertesse e pudesse voltar para Filemon, restaurar o seu relacionamento e ser um bom servo e poder contribuir de uma melhor forma com a obra de Filemon. Ele partiu para Roma como escravo, mas voltaria a Colossos como irmão. Podemos ver a soberania de Deus nessa situação. Deus estava no controle de tudo. E a sexta e última argumento que Paulo usou, ele usou o argumento de seu profundo afeto por Onésimo. Versículo 12 diz assim: eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Quando Paulo fala aqui o meu próprio coração, ele se refere como se fosse a ele mesmo. Paulo pede que Onésimo seja recebido como se fosse filho. O versículo 10 fala bem isso, né? Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo não vê Onésimo como um escravo, mas como um irmão caríssimo. O versículo 16 fala: não como escravo, mas muito mais do que um escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Então, receber Onésimo era a mesma coisa que receber o próprio Paulo. No versículo 17 fala assim: portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. O termo receber aqui significa receber no seu círculo familiar. Então, Paulo pede que Filemon receba Onésimo como se recebesse a ele próprio. Então, Paulo gostava muito de Onésimo. Paulo tinha um apreço muito grande por Onésimo. E ele pede que Filemon tenha esse mesmo apreço que Paulo tem por Onésimo. A gente pode ver com esses 6 argumentos que Paulo usou o amor e a ternura para convencer o seu amigo Filemon a receber seu escravo desobediente de volta e perdoá-lo. Mas isso não seria, se colocando um pouco na pele de Filemon, isso não seria uma tarefa fácil. Porque se ele fosse brando demais com Onésimo, ele poderia influenciar outros escravos a se converterem e a influenciarem seus senhores. Mas se ele fosse duro demais com ele, isso poderia afetar o seu testemunho e ministério em Colossos, porque ele era conhecido como uma pessoa bondosa, cheia de amor com os irmãos. Então, com isso, ele
ele está numa situação que os dois lados parecem ruins, né? Então como é que Filemon poderia sair dessa situação? Como é que ele poderia resolver isso da melhor forma possível? Paulo, ele tem uma solução para Filemon. Uma solução que custaria muito ao apóstolo Paulo, mas que ele será disposto a pagar esse preço. Você quer saber que solução Paulo propôs a Filemon? Não perca semana que vem a última parte do estudo de Filemon. Então, semana que vem continuaremos com a última parte e veremos o desenrolar dessa história. Então, Sara está contigo. Obrigada, Wendel, por mais esse estudo da carta de Filemon. Que Deus esteja nos ensinando através desse estudo, né? E que a gente possa aprender e conhecer mais a Ele e ser mais parecido com Ele através disso, né? Nos nossos PGs a gente pode estar comentando sobre o que a gente aprendeu hoje, né? E semana que vem, então, nós vamos dar sequência ao livro de Filemon. Teremos nosso terceiro estudo. E como o Wendel falou, vamos ver esse terceiro estudo que vai dar uma sequência, né? Então, nesse momento, vamos ouvir mais uma música de louvor a Deus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo a ti, tudo a ti. Que bom esse tempo que a gente pôde estar aqui aprendendo a palavra de Deus, pôde estar cultuando a Deus através dos nossos louvores, né? Então, muito bom, mais um culto da Central Jovem. Vamos orar então para finalizar. Senhor, te agradecemos por esse momento, Pai, que a gente pôde estar aprendendo da Tua Palavra, conhecendo mais de Ti e estando mais perto de Ti, Pai. Te agradecemos pela palavra e por cada um que esteve aqui, Senhor. E te pedimos que esteja abençoando essa noite agora os nossos PGs, que a gente possa ter um tempo bom, um tempo de comunhão, um tempo que a gente possa estar trocando ideias e refletindo sobre o que a gente ouviu, Pai. Te pedimos também, Pai, pelo dia de amanhã, que o Senhor esteja nos auxiliando na decisão quanto às eleições, Pai, que o Senhor esteja abençoando esse dia, abençoando cada pessoa, e que o Senhor esteja abençoando as nossas cidades e quem a gente estará escolhendo, Pai. Te pedimos que abençoe essa noite e te agradecemos por esse culto, Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Até a próxima.